Layout de uma empresa. O que é um layout? Qual a sua função e como fazer? No mundo da produção, o layout industrial é fundamental para que a empresa possa aumentar a sua produtividade, reduzir o desperdício e ainda evitar acidentes. Bom, vamos começar com o básico. O que é um layout de uma empresa? Como eu falei anteriormente, o layout é toda a organização do espaço da empresa, incluindo as máquinas, o espaço de operação, onde os colaboradores irão passar, onde os materiais irão ser movimentados, etc. E o que é o estudo de layout de uma empresa, então? O estudo de layout é a reestruturação do espaço físico de uma empresa, criando um posicionamento de equipamentos com uma sequência ideal, onde o transporte de materiais seja reduzido e o fluxo da produção seja o mais bem aproveitado. Nesse estudo também são considerados obstáculos no caminho e o cruzamento de materiais, a fim de evitar acidentes e acelerar o tempo de deslocamento da equipe. Um bom layout pode trazer diversos benefícios para a indústria, como a redução do lead time, aumento da produtividade, redução de desperdícios, a redução do acidente, maior controle da operação pelos gestores. Na hora de organizar o layout de uma empresa, é importante considerar qual o melhor tipo de layout para esse negócio. Existem 4 tipos de layouts mais comuns: layout posicional, por processo, por produto ou celular. No layout posicional, os produtos não se deslocam pelo chão da fábrica. Aqui, os materiais utilizados na produção precisam se mover para executar as tarefas sobre os produtos. Podemos dar como exemplo a montagem de um avião. Já o layout por processo é quando a produção agrupa as operações de processos parecidos, sem depender do produto final. O layout por produto é o tipo mais clássico, onde há uma linha de produção criando uma sequência para fabricar um determinado produto. Já no caso do layout celular, o layout é composto por células agrupadas por máquinas e equipamentos que são capazes de produzir itens semelhantes. Por último, há também o layout misto, que é utilizado quando a produção é muito grande e com grande variedade de produtos. Acontece quando a empresa precisa juntar um ou mais tipos dos citados acima. Agora, vamos falar sobre os passos utilizados por especialistas para otimizar o layout de uma empresa. Esse processo é dividido em algumas etapas que vamos explicar na sequência. A primeira etapa é a análise da empresa. Aqui é preciso colher informações do processo produtivo utilizado pelo método PQRST. O P de produto significa definir os produtos que são fabricados pela empresa. O Q de quantidade é a quantidade e o volume de cada um deles. O R é a rota, ou seja, qual o fluxo de pessoas, materiais e equipamentos e ferramentas são necessários. O S é de suporte, para determinar quais são as atividades de auxílio da produção, incluindo a logística de entrada e saída dos materiais. E o T é de tempo, determinando qual o tempo gasto em cada processo produtivo. A etapa para determinar o layout de uma empresa é a abordagem quantitativa. Aqui é avaliado o histórico de produção da empresa para entender qual a variedade e a quantidade de produtos fabricados. Dessa forma, é possível montar um diagrama de produto versus quantidade. Com as informações dos passos anteriores levantadas, é possível determinar qual é o melhor tipo de layout industrial, que, como vimos anteriormente, pode ser posicional, por processo, por produto, celular ou misto. Lembra? O próximo passo é registrar o fluxo dos materiais, com as distâncias trilhadas pelas pessoas, materiais, ferramentas e equipamentos durante a produção. Para isso, a sua empresa pode usar algumas ferramentas, como um diagrama de Ipara, um mapa ou fluxograma ou um diagrama de interligações preferenciais. Um diagrama de Ipara mede a distância percorrida entre os postos de trabalho em ambos os sentidos. Com isso, é possível identificar qual equipamento deve ficar próximo de qual e assim reduzir ao mínimo possível de transições. Em um mapa ou fluxograma, são identificados todos os processos produtivos da fábrica e qual o caminho percorrido por eles. A partir dessa informação, é possível ver quando há um cruzamento de elementos na produção. Com isso, você pode reestruturar para minimizá-los a fim de reduzir os riscos de acidente.
Por último, o Diagrama de Interligações Preferenciais, o DIP, é uma ferramenta que possibilita a classificação do grau de importância de um processo que está próximo do outro e qual o risco do transporte desse equipamento. Indo para a próxima etapa, com os postos definidos, é preciso dimensionar o espaço da empresa com o espaço necessário para cada posto de trabalho diferente. Aqui é preciso considerar o tamanho das máquinas, o espaço para o operador trabalhar, o espaço necessário para o trânsito da equipe e dos materiais e também o espaço de armazenamento de ferramentas. Com as medições feitas, a sua empresa poderá montar o layout mais otimizado, onde existe um posicionamento que ocupe menos espaço e gere melhores resultados para a fábrica. Por último, é importante lembrar que não existe um padrão pronto e ideal para o layout da sua empresa. Isso depende de cada operação e os objetivos da fábrica. Além disso, é importante sempre atualizar o layout dependendo da realidade da empresa e os seus padrões de produção. Uma dica extra é assistir uma demonstração do ERP da Nomus para entender como ele pode auxiliar o seu trabalho para gerenciar o estoque da sua fábrica. Essa ferramenta foi projetada pelos engenheiros de produção da Nomus, especialmente para atender a demanda das pequenas e médias indústrias brasileiras e pode reduzir significativamente seus custos e perdas na produção. Vamos em frente!